Agora, o som lá do YouTube. Obrigada, Alexandre, pelo comentário, que falou que no YouTube está mudo. Pronto. Então, voltando, o Saxenda é uma medicação bastante segura, tá? Para nós utilizarmos nos pacientes que têm esse perfil hiperfágico, né? Mas, o que eu faço na minha prática clínica? Eu identifico o perfil, se é beliscador, hiperfágico, erros de dieta que se beneficiariam com o Orlistat, tá? E aí eu vou conversando com o paciente, a possibilidade de investimento, até porque, além da medicação para obesidade, você vai ter que passar para o seu paciente, provavelmente, alguns suplementos, você vai fazer uma bioimpedância dele, vai ver se vai precisar corrigir massa muscular, vai ver se você vai ter que prescrever suplementos para ajudar nesse aspecto, né? Então, é importante discutir tudo isso com o seu paciente, né? Na hora de decidir o tratamento. Em termos de medicação on-label, além disso, a gente tem o Venvance e a Junev, né? Que são os 2 medicamentos que são usados para compulsão alimentar grave, que é um outro tipo de paciente que a gente eventualmente, é muito raro, tá, gente? Você pegar um paciente com obesidade que tem aquela compulsão de comer e não conseguir se controlar, de sentir culpa, porque a gente tem a compulsão leve, né, que são 1 a 3 episódios de compulsão. Você, colega médico, baixa, existe esses critérios para você pontuar o grau de compulsão. 1 a 3 é leve, episódios de binging, né, por semana, que é comer sem parar. E aí você também tem um moderado, que é de 4 a 7, né? E 8 ou mais já é grave ou gravíssimo, tá? Então, assim, passar o Venvance é uma opção? Mas sendo bem honesta, é uma medicação que vai ser mais difícil, porque você vai ter que ir lá pessoalmente, na vigilância, pegar a receita A, você tem poucas receitas por mês, e ele tem uma ação anorexígena mesmo, ele corta a fome, tá? Ele tem uma ação inibidora dopaminérgica e noradrenérgica, tá? A sibutramina é inibidor de serotonina e noradrenalina. Então, o que a gente sabe? A dopamina é um mecanismo de recompensa, né? Então, quem tem compulsão alimentar está buscando o quê? Uma recompensa, está buscando preencher algum vazio. Então, o inibidor de dopamina entra muito bem nesses casos, tá? Já o inibidor de serotonina, a serotonina é aquele frisson que você sente quando você come um docinho, mas é aquele docinho de depois do almoço, não é nada que você vai comer a caixa de bombom inteira, que isso já é compulsão. E aí a sibutramina age bem nisso, tá? E aí, vocês já devem estar perguntando, né? E a bupropiona, topiramato, né? Lembrando, gente, que esse encontro aqui hoje ele é mais voltado para médico, tá? Então, eu vou falar aqui de medicações, vou falar de alguns itens que talvez meus seguidores, né? Talvez não, enfim, não compreendam, porque hoje o bate-papo aqui é mais voltado para médico, porque eu estou com esse programa que é Obesidade Sem Mistério, onde eu ensino médicos, desde o zero, a tratar a obesidade, para melhorar, né, a sua performance no consultório. Porque todo dia chega um paciente obeso e às vezes você não consegue controlar a pressão do seu paciente, porque. Opa, até tocou aqui a água. Você não consegue controlar a pressão porque ele está muito acima do peso. O pneumologista não consegue controlar a apneia do sono porque o paciente está com excesso de peso. O psiquiatra não consegue ajustar a insônia do paciente. Então, assim, hoje é um assunto que todo mundo precisa saber, tratar a obesidade, né? Ou você aí, um médico recém-formado que está buscando uma oportunidade. Eu mesma já trabalhei em clínica popular, tá? E muitos pacientes chegavam lá, às vezes, para, enfim, uma infecção respiratória aguda, e eu chegava, vem cá, o senhor reparou, a gente só está acima do peso. O senhor já, reparei, mas o senhor está... O que o senhor acha da gente também começar um tratamento relacionado a isso? Então, assim, você como clínico, mesmo sem ser endócrino, você pode e deve abordar
Esse é um assunto que faz parte das diretrizes do Plano Nacional de Saúde. Dentro do nosso Ministério da Saúde, existem iniciativas e programas para combate de obesidade. Todo médico tem que saber cuidar, né? E nesses 7 anos que eu venho ensinando médicos pelo Brasil, eu vejo que isso realmente é um ponto de muita dúvida, tá? Então, fluoxetina, bupropiona, podemos usar no controle da obesidade, né? A fluoxetina, ela age um pouco na questão da ansiedade. Então, se você perceber que o paciente tem esse gatilho de ansiedade e ele tem uma contraindicação à sibutramina por conta do risco cardiovascular, ou não vai ter condição de comprar uma bupropiona, que é uma medicação um pouquinho melhor para a compulsão alimentar, mas é um pouco mais cara, a fluoxetina ela pode te ajudar, mas os estudos mostram que ela, a longo prazo, não interfere com a quantidade de quilos perdidos, tá? Se a gente for ver, gente, pelos estudos, o que a gente mais tem de potência, tá? O primeiro é o topiramato com a fentermina, que é uma medicação aprovada nos Estados Unidos. Nós não temos aprovado aqui no Brasil, tá? A gente tem o topiramato, que ele ajuda muito para pacientes que têm a compulsão e são muito agitados, tá? E a fentermina ajuda a neutralizar os efeitos colaterais do topiramato. Só que acaba que aqui no Brasil a gente não tem a fentermina, só temos o topiramato e em alguns pacientes funciona. Hoje mesmo eu passei para uma paciente no consultório que tinha enxaqueca. Olha que bacana, você pegar o efeito principal on-label do medicamento, que no caso do topiramato é enxaqueca, e associar para uma ação off-label, que mostrou-se que o topiramato ajuda nesse sentido. Aí você tem que começar devagarinho, porque o topiramato baixa a parte cognitiva, né? Começa com 25, 50, e você vai titulando essas doses, né? Que mais? Em relação à bupropiona, né? Só fazendo um parênteses aqui, a Alexandra perguntou se eu sigo a metodologia tradicional. Alexandra, eu sigo a metodologia que resolve para o paciente, tá? Eu acho que mais importante do que você vestir uma camisa, do que eu estudei a medicina tradicional, fiz clínica geral, fiz endocrinologia, eu trabalho com essa parte, mas eu também estudo a parte ortomolecular, eu estudo homeopatia, hoje mesmo eu prescrevi tratamento homeopático no consultório, então, assim, eu estudo o que funciona. E o mais importante é restaurar a saúde do paciente. Então, se o paciente ele está com uma compulsão, o que está sendo esse gatilho? Como eu posso ajudar a melhorar? Então, hoje aqui o foco é falar de tratamento farmacológico, que é o tema da live. Mas no curso Obesidade Sem Mistério, eu falo muito disso, como é importante nós atuarmos nos 6 pilares para termos o sucesso do tratamento. Hoje eu estou falando sobre o pilar tratamento farmacológico tradicional, porque tem aromaterapia, tem os manipulados, que eu também uso bastante, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Então, a bupropiona, voltando aqui, é uma medicação que ela é usada para controle de compulsão de modo geral, mas é uma compulsão mais leve, não é aquela compulsão que a gente usou com Juneve ou com Venvance, tá? A bupropiona, ela é boa, por exemplo, aquele paciente que não consegue deixar de tomar uma taça de vinho, não consegue deixar de beliscar o biscoito à tarde enquanto está fazendo o trabalho. Então, a bupropiona é para aquele perfil beliscador. Essa é a palavra-chave, perfil beliscador. E ajuda também aquele seu paciente que você sabe que está fumando e que está atrapalhando a perda de peso, né? Porque não deixa de ser uma intoxicação para o metabolismo, né? A gente sabe que o cigarro, de alguma forma, diminui o apetite, mas ele te dá tantos outros problemas que não vale a pena, né? E aí, hoje, a gente já tem vários posicionamentos da sociedade que falam da bupropiona com a naltrexona, que a naltrexona potencializa esse efeito
de diminuir a compulsão, né, da bupropiona, tá? Então, assim, gente, esses são os principais medicamentos relacionados à obesidade que nós temos. Em relação ao Ozempic, né? O Ozempic e a semaglutida é um princípio que tem bastante efeito em relação à obesidade. Mas para você, olha, saiu um estudo que foi publicado esse ano no Congresso Europeu, que precisaríamos de 2,4 miligramas de semaglutida para ter uma excelente resposta na perda de peso. E aqui no Brasil, a semaglutida que a gente tem é 1 miligrama. E isso, assim, para você gastar quase R$ 1.000 por mês. Então, não vejo, na minha prática, muita superioridade da semaglutida em relação ao Saxenda, quando o Saxenda é prescrito titulado da forma correta até o alvo de 3 miligramas, tá? Que é o que é orientado pelo fabricante. Então, assim, o Saxenda, ele sim tem um efeito muito bom. Não indico Rybelsus para perda de peso, a nossa sociedade não aprova, ele é indicado para diabetes, tá? Então, assim, se você for indicar um tratamento farmacológico para o seu paciente, indique baseado nesses gatilhos: hiperfagia, perfil beliscador. Explique para o paciente que é uma medicação off-label, ou seja, indicação fora de bula, mas que tem bastante resultado, tá? Reveja, se você for passar sibutramina, reveja o seu paciente em 30 dias ou antes. Peça para ele acompanhar os níveis de pressão, reportar para você qualquer sintoma de dor no peito ou desconforto, palpitação, tá? Em relação ao Orlistat, não deixe de falar sobre os efeitos colaterais, tá? Eu vou dar uma passadinha aqui nos comentários para ver se tem alguma pergunta e dar uma olhadinha aqui nas perguntas que chegaram na caixinha. Então, só um minutinho. Lembrando que essa live aqui, mais voltada para profissionais de saúde, que eu estou falando, ensinando sobre a prescrição na obesidade, que eu estou com esse programa Obesidade Sem Mistérios, e se você não se inscreveu ainda, na minha bio tem um link de inscrição, vai lá, se inscreva, porque você entra num grupo de WhatsApp exclusivo, que eu estou dando várias dicas relacionadas à obesidade, tá? Deixa eu ver aqui. Uma pergunta relacionada ao tema de hoje que eu recebi se eu posso associar fluoxetina com sibutramina. Essa é uma pergunta muito frequente, muito boa, né? A fluoxetina, como eu comentei, ela não é usada para obesidade, mas ela ajuda a controlar a ansiedade. E a sibutramina, ela é inibidor da da serotonina e da noradrenalina, da dopamina e o Venvance. Então, a sibutramina, ela pode te deixar um pouquinho mais para cima, a fluoxetina também. O risco de crise serotoninérgica é mais quando você está acima de 40 miligramas de fluoxetina, tá? Então, assim, até 20 miligramas de fluoxetina, 40 eu já diminuo a fluoxetina para 20 e associo a sibutramina, tá? Lembrando de começar com 10 miligramas. Algumas farmácias do Brasil têm dificuldade de achar sibutraminas de 10 miligramas e a gente pode pedir para fazer por manipulação, tá? E lembrando, gente, a sibutramina já é autorizada desde os 12 anos de idade, né? Então, a gente sabe que a obesidade infantil é uma pandemia, então lembrar que é uma possibilidade terapêutica também em adolescentes, tá? Já quase adolescente, né? 12 anos, quase adolescente. Então, deixa eu ver aqui. A Yara perguntou se pode comer chocolate diet sem culpa. Quem tem colesterol alto. Então, o chocolate diet, ele tem, dependendo, tem que ver o adoçante, né, que ele é usado. Para perda de peso, o ideal é você comer um chocolate 70% ou mais, até porque o chocolate, por um lado, até libera aquela sensação de prazer que eu falei, da serotonina. Devemos evitar ter essa percepção de alimento proibido, porque isso, na verdade, gera um gatilho de desejo no nosso cérebro.
A gente deve colocar uma quantidade muito pequena em momentos pontuais. Aí, dessa forma. E se você trabalha com seu paciente, fala assim: olha, é só por 2 semanas, depois a gente vai reintroduzir para dar uma desintoxicada, para dar uma ativada mais rápida no seu metabolismo, ele vai aderir mais. Então, assim, comer chocolate diet sem culpa, né? Eventualmente, tudo bem, tá? Um pão por dia não tem problema, Maria Souza. Maria, a questão do pão não é só a questão de comer um pão, mas e aí o que você come o resto do dia, né? Então, é muito importante nesse processo de orientação do plano alimentar do paciente, explicar que o problema às vezes não é o pãozinho, mas é que ele come pão, lanche da manhã é biscoito, aí no almoço é arroz, aí à tarde é tapioca e à noite é macarrão. Aí ninguém aguenta, né? Aí o pãozinho já vira um problema. Vamos substituir o pão por um ovo mexido, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem que entender qual é o seu... o que a gente precisa melhorar na sua dieta. Então, assim, uma questão pontual não é a situação, tá? Outra pergunta que me fazem, né? Se posso prescrever o Ozempic de forma diária, né? Contando cliques. A princípio, gente, eu não vejo benefício. Pacientes dos meus alunos, a gente não vê esse benefício, até porque, primeiro, que o Ozempic já é off-label, né? E ainda fazer fora do que o fabricante recomenda, não indico, tá? Deixa eu ver aqui mais, se tem mais alguma pergunta. A bupropiona, gente, é receita branca controlada. A fluoxetina também, né? A fluoxetina a gente tem ela no SUS. A bupropiona a gente consegue ela hoje em versões de liberação prolongada para evitar a ansiedade, porque a gente sabe que alguns pacientes com bupropiona no começo fica um pouquinho fica um pouquinho ansioso, mas você explica para ele que vai passar, que é só no começo. Então, às vezes, se você for associar naltrexona, você pode até colocar 75/4 na primeira semana, faz 75 e depois você vai aumentando. Mas tudo isso a gente vai detalhar mais a fundo aí no nosso programa de obesidade sem mistério, tá? O objetivo hoje era trazer o que nós temos aqui on label, um pouco da minha experiência com a obesidade e desmistificar o uso da sibutramina, que é uma medicação tão potente. Eu vejo excelentes resultados. Estou com uma paciente que perdeu já mais de 20 quilos com sibutramina no consultório, que foi até semana passada no retorno, tá? Então, devemos lembrar que é uma ferramenta muito boa aí para perda de peso, usando com cuidado, explicando para o paciente e abordando alguns detalhes, né? Que não é hoje aqui o foco da nossa live, mas é importante você ver se é uma mulher na menopausa, que já está com o metabolismo um pouquinho mais lento. Aí você vai cair nos 6 pilares que eu sempre falo. Vai lá, ó, tem lá um dos pilares é o metabolismo, né? Hoje já sai da live de hoje, que é tratamento farmacológico, que são as medicações mais on-label para obesidade. Mas o que nós temos também que avaliar? Metabolismo, tireoide, parte mitocondrial, parte de adrenal, né? A parte hormonal, sim, por que não? A menopausa com sintomas necessita de reposição hormonal? Então, a gente pode indicar, isso vai ajudar sim na perda de peso dessa mulher que está aí há anos lutando, ganhando peso por causa da menopausa, né? O hipotiroidismo não controlado. Então, tudo isso tem que ser visto em conjunto, tá? E assim, dessa forma, você médico que não é endócrino, vai conseguir melhorar a qualidade de vida do seu paciente, pode apresentar para ele para fazer uma bioimpedância, para fazer outros tratamentos com você, e você vai criando um relacionamento, ele vai se aproximando, vai criando fidelidade, e na medida que ele vai vendo resultado, vai confiando em você, vai te indicando para outros colegas, né? Então é isso, contem comigo aí, se quiser, quem quiser, me manda mensagem no direct, tá? Estou aqui à disposição. Clica, se inscreve no grupo. Se você é médico e quer aprender obesidade do zero, alavancar seu consultório, melhorar aí o rendimento dos seus pacientes,
se inscreve no link da bio, no programa Obesidade Sem Mistérios, e continua acompanhando comigo as dicas relacionadas ao tema. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu imagino todo mundo já esteja cansado aí, né? Plena terça-feira, todo mundo chegando do trabalho, um monte de coisa para resolver. Também aqui, ó, abri um pouquinho mão do meu tempo para estar aqui com vocês, para dar esse bate-papo. E espero que tenha sido proveitoso. E quem quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui. Manda um alô também no direct, tá bom? Então é isso. Obrigada. Boa noite. Deixa eu ver aqui no nosso chat do YouTube se temos alguma mensagem. Ok. Tá certo, gente. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui comigo, que estão aqui comigo. E tendo alguma dúvida, deixem aqui na mensagem. Esse vídeo vai ficar salvo. E vamos nos falando. Tchau, tchau.